Sejam todos bem-vindos ao podcast central do REIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Lucas Machado e estou aqui com Ismael. E aí, Ismael, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Joaquim, tudo jóia? Tudo jóia, Lucas. Beleza. No episódio de hoje nós vamos falar como é feito o pagamento de dividendos. Vamos falar um pouquinho de dividendos, que talvez seja um dos maiores atrativos aí de investir, né? Com certeza. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o que são dividendos? Cara, dividendo nada mais é do que a divisão do lucro da empresa entre seus acionistas. Então, o objetivo de um negócio é dar lucro, né? O acionista investe naquela empresa com o objetivo de ter o retorno. E o dividendo é um desses tipos de retorno, né? Quando é feita essa divisão para os acionistas, de um percentual do lucro, né? Mas assim, ainda assim, vale a pena para o cara que é dono da empresa, eu comprar um pedaço da empresa dele, ele dividir o lucro comigo, vale a pena. Na verdade, o acionista é o dono da empresa, é um dos donos, né? Então, o acionista é o patrão, e aí o patrão dos diretores, vamos dizer, das pessoas que administram a empresa. Então, na verdade, é isso. Massa. E assim, todo REIT paga dividendo? Pela legislação, sim. Todos os REITs são obrigados a pagar dividendo. Porque eles acabam tendo uma vantagem, né? Quando a Eisenhower criou lá os REITs, a ideia dele era o seguinte, obrigar as empresas a pagar dividendo, mas em compensação ele deu para elas uma grande vantagem, que é não ter um imposto de renda lá sobre os lucros, né? Então, os REITs eles não pagam imposto sobre o lucro, em compensação eles são obrigados a pagar dividendos. Massa. E então você acha que isso é uma grande vantagem do REIT? Ele conseguir pagar dividendos sem pagar imposto sobre o lucro? Na minha opinião, sim, porque quando você investe em uma empresa, vou te dar um exemplo de uma Coca-Cola, né? Coca-Cola tem dividendo também. Só que a Coca-Cola ela paga o imposto sobre o lucro dela, e aí depois quando cai no dividendo lá, você ainda tem um imposto sobre o dividendo novamente. Já os REITs, ele não paga o imposto sobre o lucro, e aí você é taxado somente uma vez lá, que é o imposto sobre o dividendo. Massa. E o que é considerado um dividendo alto ou baixo? Eu acho que, assim, considerar isso, você tem que ver as outras oportunidades, né? As outras possibilidades. Então, hoje, num contexto aí de que a renda fixa americana tá perto de zero, não é? Então, um REIT pagando 4%, 5% de dividendo ao ano já seria um alto dividendo. Massa. Você tem alguns REITs aí pagando mais de 10%, né? 10%, 11%. Então, ou seja, o que o mercado enxerga ali no curto prazo é que quanto maior esse dividendo, em geral, maior o risco também daquele ativo, né? E, assim, o melhor jeito de analisar um REIT para eu comprar ele é pelo dividendo que ele paga? Não, cara, para falar a verdade, dividendo eu acho que é a última análise que eu faço no REIT, né? Tem REIT, por exemplo, que depois que eu comprei eu descobri que pagava mensal. Eu sabia que pagava mensal, porque o dividendo é uma consequência, né, do lucro. Se a empresa dá lucro, ela distribui o dividendo. Se a empresa não dá lucro, ela não distribui o dividendo, né? Então, não adianta você focar numa empresa ali que está pagando um dividendo alto e que de repente a perspectiva dela é de começar a dar prejuízo, entendeu? Ou o setor já não vai dar mais lucro, entendeu? Tem uma série de desafios. Então, o dividendo ele não é o foco principal, ele é a consequência da saúde da empresa. Mas, então, assim, na teoria é meio que contraintuitivo, né? Para quem é um investidor iniciante ali, né? Não é a primeira análise que você faz, então não é o dividendo do REIT. Não, pelo contrário, velho. A saúde financeira da empresa e a perspectiva do negócio. Essa é a primeira análise. Pô, é uma empresa bem administrada, é uma empresa que tem perspectiva de crescimento, que tem consistência, né? É uma empresa que, ao longo do tempo, vai poder me pagar dividendo? É isso que a gente analisa. É lógico que, como a gente falou em episódios anteriores, investidores diferentes têm objetivos diferentes. Então, o investidor que já está querendo focar numa carteira de alto dividendo, ele consegue, com certeza, montar essa carteira. Sabe? Ele tem essa possibilidade hoje de montar uma carteira de alto dividendo. Mas, então, não necessariamente o REIT que mais paga dividendo é o melhor REIT. Não.
Na verdade é o contrário. Na verdade, em geral, o REIT que tem um maior dividendo quase sempre tem o maior risco, né? Então, na teoria, não devo ali, tô me preparando para investir em REIT. Não é uma coisa que eu devo me preocupar muito. Qual que é o REIT que está pagando mais, menos? Se o REIT está pagando menos, eu não preciso excluir ele do meu radar. Para falar a verdade, assim, quando eu olho para dividendo, quando eu vejo um REIT que tem um dividendo muito baixo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o dividendo ele tem uma relação inversa com a cotação. Então, quando a cotação cai, aquele yield ele sobe, né? Quando a cotação sobe, o yield desce. Então, o que eu faço? Quando eu vejo um REIT que ele tem um dividendo muito baixo, eu vou até procurar entender o que está acontecendo, né? Porque por que o mercado está disposto a receber aquele dividendo tão baixo, né? E aí você vai ver o que tem ali dentro, né? Em geral, alguns inclusive são REITs muito bons, né? Esses que têm dividendo baixo. Mas assim, na minha primeira pergunta você me respondeu que normalmente o dividendo ele é o lucro que a empresa me paga. Quando eu compro um REIT, para onde é que vai meu dinheiro? Ele vai direto para a empresa, vai para a mão do fundador da empresa, já que eu também me tornei dono, né? Vai para a mão do fundador. Para onde é que vai meu dinheiro quando eu coloco meu dinheiro em REIT? Então a gente tem que entender antes o conceito aí de emissão primária e secundária. Quando você compra a ação do REIT, você está comprando no mercado secundário, lá na Bolsa de Valores. Mas os REITs eles podem fazer emissões, né? Então, o que acontece? A empresa lança aquelas ações, os investidores compram, e aí aquele dinheiro vai para o caixa da empresa, e a empresa vai investir em imóveis, né? Os REITs. Então, dos seus diversos segmentos. Ou ela pode construir. Você está entendendo? Ela pode comprar mais imóveis, expandir o portfólio. Ela pode até emprestar, no caso, montar uma estrutura de hipotecas. Mas o dinheiro que é captado na emissão de ações, ele obrigatoriamente é investido em algo que vai gerar renda imobiliária. Porque essa é uma das regras da empresa se enquadrar como um REIT. Ela tem que gerar pelo menos 75% da receita dela tem que vir de uma fonte imobiliária. Massa. E assim, a gente falou de como é que a empresa paga os dividendos, né? E no meu caso, como que eu resgato? Como é que funciona o resgate dos dividendos? Isso você não precisa preocupar com nada, né? Porque você tem a conta na corretora, lá dos Estados Unidos, onde você compra, vende os seus REITs, e quando você transfere o dinheiro, ele fica lá na tua conta, né? Geralmente a gente não faz essa compra de imediata. E nessa mesma conta vai cair os dividendos também. Então, você vai ver lá mensalmente, trimestralmente, os seus dividendos pingando lá na conta. Inclusive, tem lá a corretora tem um extrato lá que mostra os dividendos que foram pagos para você. Um extrato de uma conta bancária mesmo. Isso. É bem parecido com o extrato do banco. Mas isso. Ah, massa, legal. E assim, tem como ter lucros a curto prazo investindo em REITs? Sim, se você compra... Um exemplo aqui, você comprou um REIT, que a ação custa $10 e 2 semanas depois está custando $11, você pode vender e aí você está... Não é um lucro com dividendo, mas é um lucro de compra e venda. O trader, né? Dá para você fazer trader, dá. Você tem que procurar o REITs que tem volatilidade. Hoje, por exemplo, os REITs mais voláteis são os do setor de hotéis. Uhum. Alguns shoppings também, né? Pensilvânia. Tem alguns aí que estão assim, sobe 50%, cai 30%, então geralmente quem gosta de ganho de curto prazo procura esses REITs aí com maior volatilidade. Massa. E assim, qual que é a frequência geralmente que as empresas pagam esses dividendos? Geralmente, trimestralmente, né? A cada 3 meses é o que a gente percebe, que a maioria dos REITs pagam de 3 em 3 meses. Eles são obrigados a pagar anualmente. Só que, por questão até cultural, eles pagam trimestralmente. Mas você tem alguns REITs que pagam mensais também. São poucos, mas existem. Quais são alguns dessas empresas que pagam dividendo mensal? Eu posso citar aqui o Realty Income, LTC, Stag, que é um REIT industrial, né? PR Properties. Então, assim, você tem uma série de REITs aí. São de 12 a 20. 12 a 20 REITs aí que pagam... No universo de 200. Inclusive tem um aí que entrou em janeiro, né? A Agree é um excelente REIT de varejo que, a partir de janeiro agora, paga dividendo mensal também. E assim, existe um melhor ou pior? Por exemplo, pagar REIT mensal
significa que dá mais dinheiro do que um trimestral ou anual? Como é que funciona isso? Não muda nada assim, Lucas. O que acontece? Imagina que a empresa ela paga trimestralmente $3 de dividendo. A diferença é que ela vai te pagar $1 mensal. Então, o volume financeiro é a mesma coisa. A diferença é só a frequência ali que ela vai pagar para você. Entendi. Então isso não é um fator relevante na hora de escolher um REIT, saber se ele paga mensal ou trimestral. O que importa é mais o volume. Exatamente. E assim, você citou aí algumas também que pagam anuais. Tem alguns que pagam só anual mesmo? E isso é ruim para a nossa carteira? Não, eles são obrigados a pagar anual, mas todos eles acabam pagando trimestralmente. Até porque é o seguinte, o resultado das empresas é informado trimestralmente. Né? Talvez seja por isso também. Então, a cada 3 meses elas são... Junto com o resultado sai o dividendo. Sai ali o comunicado de quanto que vai ser o dividendo. Geralmente é assim que acontece. Massa. E assim, o tipo de imóvel que eu estou investindo, ele influencia no pagamento do dividendo? Eu acho que influencia mais é o tipo de contrato, não de imóvel. Então, por exemplo, existem aqueles contratos que a gente chama de triple net lease, que é um contrato mais longo, um contrato onde o inquilino é responsável por todas as despesas, né, até de manutenção, impostos e seguros, né, são inquilinos mais robustos. Então, o REIT ele tem uma previsibilidade maior de receita nesse tipo de contrato, e aí acabam pagando mensalmente. Né? Então, é isso. E assim, na opinião de vocês, o dividendo, ele é um fator muito grande, assim, é um fator que eu tenho que me preocupar bastante com ele na hora de escolher um REIT? Eu acho o seguinte, cara, o fator é se o dividendo está crescendo. Você está entendendo? Então, por exemplo, vamos dizer que a empresa ela distribui $1 por ano. Né? E no ano que vem ela distribui $1,05. E no terceiro ano, $1,10. Então, é isso que a gente observa. Se o dividendo que está sendo distribuído, ele está crescendo. Isso daí a gente observa. Agora, só assim, o dividendo yield, que é uma métrica, né, que é a porcentagem, não é o que a gente mais observa. E também existe, inclusive, alguns títulos aí para aqueles bons pagadores de dividendos e que crescem, né? Um deles são os dividendos aristocrats, que são aqueles empresas que aumentam seus dividendos há 25 anos seguidos, né? A gente tem alguns REITs também que estão aí, como o caso de Realty Income, né? O dividendo aristocrat. E você ainda tem os dividend kings, que são aqueles que aumentam dividendos há mais de 50 anos, que é o caso de Federal Real Trust, que é 53 anos aí crescendo o dividendo. Então, isso é um fator interessante também para o investidor analisar, né? O quanto a consistência, né? Segurança uma empresa que cresce dividendo há 50 anos, ela já passou por várias crises aí, vários ciclos econômicos, e conseguiu se manter crescendo, né? E assim, essa questão do dividendo, por exemplo, existe alguma regra, alguma norma, lei, alguma coisa que, por exemplo, se eu comprei lá a empresa e ela estava me pagando $1 de dividendo mês, ela tem a obrigação de me manter esses mesmos $1 mês? Isso também é volátil? Como é que funciona? Não, ela tem a obrigação de distribuir 90% do lucro tributável. Agora, se o lucro dela cair, então esse dividendo vai cair também. A obrigação de 90% ela tem. Se ela não manter essa obrigação, ela perde o enquadramento fiscal, né? Porque ser REIT é você estar enquadrado num regime, né? De não pagamento de imposto de renda para distribuir o dividendo. Então ela deixa de ser enquadrada como um REIT. Mas ainda assim, como você explicou, né? Se o lucro da empresa cai, meu dividendo cai também. Exatamente, é por isso que o lucro ele é até mais importante que o dividendo, porque o seu dividendo vai vir do lucro, né? Massa. Vocês têm algum exemplo de REIT que vocês compraram por causa do dividendo? Cara, quando eu comecei no mundo dos REITs, né, eu acho que o primeiro que eu comprei foi o WOW, né, que é o Realty Income. O código dele é a letra O. Então, justamente naquele período de teste, poxa, isso aqui paga mensal, quero testar, vamos ver aí se paga mesmo e tal, vamos ver se é isso tudo que estão falando, então... Eu acho que comprei por dividendo, esse foi o que eu me lembro que eu comprei. Não, o que eu comprei por dividendo, assim, eu vou falar segurança de dividendo, foi o Federal Real Trust, que ele é 53 hoje, né, 53 anos aí, aumentando o dividendo.
Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Porque para mim, eu sempre tive essa ideia. Não adianta eu ter um dividendo, mas eu não ter segurança. Tem REIT aí que tem dividendo alto, mas cortou. Tem outros que suspendeu. Então, eu sempre pensei nisso, né? Pô, no futuro, imagina, daqui 15 anos eu estou vivendo já desse dividendo e aí corto o dividendo e agora você não vai receber mais nada. Então, a segurança do dividendo é algo que eu sempre olhei também. Massa. E assim, quando a gente fala até de renda eterna em dólar, a renda é dos dividendos? Sim, a renda vem dos dividendos. Né? Lógico, você pode ter renda com ganho de capital, ou seja, você vai vendendo, comprou um REIT por um preço, vendeu mais caro. Mas nossa ideia é o seguinte, a renda vai vir da distribuição dos lucros. Né? Você vai ganhar esse dividendo, vai reinvestindo, tem aquele efeito de bola de neve que a gente já comentou. E aí lá na frente, essa renda com dividendos vai ser suficiente para bancar o teu estilo de vida, por exemplo, para complementar a tua aposentadoria. Essa é a ideia. E é possível viver só dos dividendos? É possível. É possível. Vários investidores, os grandes investidores aí vivem de dividendos, né? Mas, e assim, esse processo para a gente viver de dividendo, ele é um processo que demora muito, é um processo que... Como é que funciona isso daí? Tudo depende do teu aporte também, né? Aquilo que a gente comentou no outro podcast, né? Se você aporta $1 por mês, é complicado, né? Mas o que a gente busca é isso, né? É o aporte, o retorno, né? É importante a gente ter um retorno alto, porque isso vai permitir com que o nosso patrimônio cresça, né? Além do que a gente aportou. E o outro fator aí que é importante é o tempo, né? Então, quanto mais tempo, mais o juro composto trabalha a nosso favor. Mas, e assim, no resumão geral sobre esse tema de dividendos, assim, dividendo é a coisa mais importante do REIT? Cara, então, de novo, você observar se o dividendo está crescendo é um fator importante. Você observar a métrica dividendo yield, né, se ele paga, está dando um alto retorno, vamos dizer assim, em percentual, já não é a métrica mais importante. E aí também a questão do yield on cost, né? Imagina que você comprou uma ação há 10 anos atrás por $1. E hoje ela cresceu, evoluiu, e hoje ela de repente te paga de dividendo $1. Entendeu? Ou seja, só que ela te paga de dividendo hoje é o que você pagou para comprar ela há 10 anos atrás. Isso é o que a gente chama de yield on cost, né? Uma pessoa dessa tem yield on cost de 100%. Mas não, um yield de 100% é gigantesco, né? E é possível você ter isso, né? Warren Buffett, por exemplo, fez isso com Coca-Cola. Ele conta lá que ele comprou Coca-Cola na época da crise das colas, em 1986, 87, e poucos anos depois, só o dividendo já pagava o que ele gastou ali comprando ela, entendeu? Massa. Galera, eu acho que sobre dividendos é isso. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.